Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós somos o Centro Chico Xavier em Portland. Boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente e também online. E aqui está a nossa agenda semanal. As nossas atividades no centro são todas as segundas e terças-feiras para os adultos e para as crianças, aos domingos de manhã, no primeiro e no terceiro domingo do mês. Quem tiver interesse, é só nos seguir nas redes sociais, no Instagram, para se manter a par de todas as nossas atividades aqui do grupo. O nosso handle é Chico Xavier Portland. E no YouTube, também vocês podem ter acesso a todas as nossas palestras e cursos gravados. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, todos nós que trabalhamos aqui somos voluntários, então quem tiver interesse e puder ajudar a gente, nós agradecemos imensamente qualquer doação, para que a gente possa continuar mantendo as portas abertas e a luz acesa. E para fazer a doação é só ir no nosso site, no chicoxavierportland.org. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de Emmanuel, com mais uma palestra do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva. E hoje a gente vai abordar o capítulo 139 do livro, intitulado Por Amor. Mas antes de iniciar, eu convido todo mundo a fechar os olhos, respirar profundo. Vamos nos ligando com os nossos guias espirituais, ao dirigente desse nosso trabalho, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, nos inspirando, para que a gente possa aproveitar o máximo possível desse tempo que estaremos aqui juntos hoje, para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus através da didática abençoada de Emmanuel. Mestre amado, acolha-nos, Jesus, nos seus braços amorosos, ameniza as nossas preocupações do dia de hoje, os problemas que nos afligem, e envolva-nos no seu amor, na sua paz, Mestre. Mestre, também ilumina os nossos lares, os nossos familiares, e esteja conosco sempre. Que assim seja. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele pega um versículo das Escrituras e ele desenvolve um capítulo inteiro, com uma interpretação do texto de uma forma bem mais digerida, que facilita a nossa compreensão, né? E que favorece também a nossa aplicação dos ensinamentos na nossa vida diária, que é o objetivo maior do Evangelho. Então, esse capítulo intitulado Por Amor é um capítulo lindo, é um capítulo que faz a gente refletir sobre a nossa postura perante as leis de Deus e também a expressão do amor de Deus em tudo, nas coisas mais minúsculas e ditas assim, sem muita importância até as maiores coisas, né? Então, para contextualizar essa passagem do Evangelho de João, ela fala sobre a glorificação de Jesus, que ocorreu pouco tempo antes da sua crucificação. A essas alturas, Jesus já tinha realizado inúmeras curas, caridade, benevolência,
Mas ainda assim, muitos ainda não acreditavam nele como sendo o Messias. Então, João, diz no capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, que se convertam e eu os cure. Então, essa passagem escrita por João descreve o que o profeta Isaías já havia predito sobre a postura do endurecimento, né? E rebeldia que o povo naquela época, que a gente pode também dizer que ainda é aplicável nos dias de hoje. Há uma postura de egoísmo, de orgulho, intolerância, a impenitência, né? E revolta contra as leis divinas. Então, eu vou ler o texto completo e depois a gente vai fazendo uma reflexão sobre cada parágrafo. Então, ele diz: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação, desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais, ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis eternas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então tornam ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: não teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então o capítulo começa, né? Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Então, a providência divina, ela é manifesta em todos os seres da criação, desde o vírus, da bactéria, até os vermes, né, que estão no solo, a minhoca, o sapinho pequenininho que cabe na ponta do nosso dedo, as florzinhas menores que você possa encontrar. Eu coloquei aí o beija-florzinho, que eu nunca tinha visto um tão pequenininho assim. Mas desde essas coisas menores até os maiores dos seres, né? Passando por nós, né, seres humanos, que ainda estamos no nosso processo evolutivo, até os seres mais iluminados e mais evoluídos, né? Digamos, os anjos, né? E então ele continua, Emmanuel continua, né? Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. Então, no reino vegetal, a gente vê, né, a beleza dos lírios e tantas outras flores, né, as matizes diferentes, as cores diferentes, tipos diferentes, tamanhos. Então, a gente deslumbra, né, a gente de ver tanta beleza assim na natureza, né, que nem os melhores e maiores
dos artistas, dos pintores, não podem, né, fazer uma coisa tão grande, tão perfeita, né, como a arte de Deus, né? E aí no reino no reino animal, né, Emmanuel diz, a observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. Então, como Emmanuel diz, as árvores, anteriormente nós vimos, né, as aves não guardam provisões, mas sempre conseguem o alimento. Então, é Deus, a providência divina, né, que alimenta todos os animais. Os animais selvagens, que nem, por exemplo, né, os felinos, que têm aquelas garras enormes para eles poderem caçar animais que são 10 vezes o tamanho deles, né? Os beija-flores, por exemplo, né, que eles têm, é como se fosse um GPS divino, né? Eles sabem onde ir para conseguir o néctar, né? Pássaros que são aves, né, do ar, eles mergulham nos oceanos, né, para pegar peixe. E aí a gente vê também os certos pássaros, como eles constroem os ninhos dele, né? Que nem o João de Barro, por exemplo. A, a maravilha da arquitetura desses pássaros, né? Como eles fazem as casas para proteção, para se manter quentes no inverno, né? Para proteger seus ovinhos, né? A, a camuflagem de certos animais, né, para se proteger, para garantir a sobrevivência deles e a perpetuação da espécie deles, né? E também para procriação, aves que são, como o pavão, por exemplo, lindas, ou então que tem cores diferentes para atrair, né, o sexo oposto, danças que eles fazem, né, também com esse objetivo, né, da procriação. E então a gente vê, né, inúmeros exemplos, né, da perfeição, do amor, do desvelo de Deus por todas as criaturas. E aí Emmanuel continua. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, aqui Emmanuel está nos dizendo que uma vez que a criação entra na fase humana da evolução, a criação o ser humano é dotado do livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio vem uma capacidade muito ampliada de escolha. E muitas vezes, então, a gente acaba seguindo pelo caminho da ingratidão, por resultado desse livre-arbítrio. Então, aí a criatura se vira contra as leis divinas, por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, né? Ele começa a cultuar a si mesmo, e aí vai caindo cada vez mais num estado de cegueira e endurecimento, que foi descrito no versículo. Então, muitos entram num processo tão grande de endurecimento que eles atingem verdadeiros abismos espirituais, né? E que entram em desequilíbrio mental e espiritual também. Então, Emmanuel explica que a revelação do amor de Deus em tudo só se faz para quem tem olhos de ver, né? Uma vez que a gente entra nessa fase humana da evolução. Então, para as criaturas que não estão fechadas em si mesmas, né? Que não têm os seus corações enrijecidos, os que ainda estão com os óculos, por outro lado, os que ainda estão com os óculos escuros do orgulho, do egoísmo, da indiferença,
que caem nessa cegueira espiritual, Emmanuel diz que eles não conseguem enxergar e perceber o amor de Deus em tudo, que muito pelo contrário, né? Que eles só veem o que eles julgam, né? Imperfeito na natureza, né? Por causa da sua própria imperfeição e a sua visão limitada das coisas. Então, por exemplo, o uso indiscriminado, né, de inseticidas, herbicidas, né, colocam que eles usam muito na agricultura. Então, está certo que isso é necessário, é claro, mas também, por outro lado, falta muito no mundo hoje um limite, né, para a proteção do meio ambiente, porque isso acaba matando as abelhas, né, matando desrompendo, né, a polinização que garante o nosso alimento, né, e também a devastação das florestas, inúmeras florestas, né, pelo mundo inteiro, a Amazônia, simplesmente para o uso indiscriminado dos recursos naturais dessas florestas, né? Tudo para ganho, né, financeiro. Mas o que acontece com isso, né? O aquecimento global, né, que está acabando então, pelo menos arriscando, né, a extinção de inúmeras espécies da fauna e da flora. E também, por consequência, atingindo a nós mesmos, né? E aí Emmanuel continua. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento, na restauração indispensável das leis eternas, desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. Então, como Divaldo diz, né, 90% da população do planeta ainda está dormindo, né, ainda está adormecida. Ou seja, nesse estado de entorpecimento, né, espiritual que Emmanuel está se referindo. Então, Emmanuel tem uma frase muito, muito linda, interessante, né, que para a gente refletir, né, está no prefácio do livro Falando à Terra. Ele diz lá: a gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Então, a gazela simboliza as pessoas, as criaturas que já estão mais esclarecidas, mais amadurecidas, que veem essas sublimes demonstrações do amor de Deus em tudo como convite, né, do divino, do Pai, né, para sua evolução, para o seu aperfeiçoamento. Mas aí quando a criatura se mantém nesse estado de cegueira espiritual, de dureza de coração, por estarem vivendo e buscando somente os prazeres na matéria, aí essas pessoas são como a pedra, que só vai acordar com as explosões da dinamite. E o que é essa explosão da dinamite? É a dor, né? São as expiações, né, que se tornam a nossa luta depuradora, né, que é o convite de Deus para despertar novamente, né, para uma nova vida. Então, se não é pelo amor, é pela dor, né, que a gente evolui. E ele continua: é quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato à compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, acho que um bom exemplo disso é Saulo, né? Ele estava nesse estado, né, de extremo endurecimento de coração, de cegueira espiritual. Ele perseguia e torturava os cristãos em nome de Deus,
né? Ele achava que ele estava certo, né? Mas aí a dor instalou, ele passou a sofrer, né, por consequência das suas próprias atitudes, da sua própria dureza, e foi aí então que ele encontra Jesus na estrada de Damasco, né? E aquela luz, né, que primeiro o cegou, né, e como um convite, né, à restauração das suas virtudes, para então depois ele poder ter olhos de ver, né? E aí o trouxe de volta ao equilíbrio através do trabalho árduo, né? Que não foi fácil, né? Mas que ele se sublimou depois. Então, conforme a criatura vai ampliando a sua percepção das leis divinas, né? Na sua vida, vai tendo mais humildade, reconhecendo a grandeza de Deus em tudo. E reconhecendo que ainda estamos muito longe de compreender compreender tudo, né, a respeito de Deus e da sua criação. A gente não está nesse patamar ainda de compreensão, né? Então, quando a gente não acha a mais que o mundo revolve em torno da gente, né, que a gente chega a um ponto em que a gente pode viver o evangelho, né, a praticar o amor, a caridade nas nossas vidas, aí sim que a gente vai poder reconhecer o amor de Deus em tudo. Então era isso que eu tinha para expor sobre esse capítulo muito bonito, né, de Emmanuel, que a gente possa refletir sobre ele nos próximos dias. Então, agora a gente faz o nosso passe virtual. Então, eu convido todo mundo a fechar os olhos, abrir as nossas mentes, nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e a Jesus, o nosso Mestre querido. Agradecemos o nosso Pai amado pelo seu amor incondicional, pelo seu cuidado tão carinhoso e providencial para com todas as criaturas, pela sua compreensão de nossas limitações, pela sua compaixão para conosco, pelo mal que muitas vezes ainda fazemos devido ao nosso livre-arbítrio. Agradecemos, Jesus, o nosso modelo e guia, nosso mestre querido que nos trouxe o seu evangelho de amor, para que através da prática dele a gente possa alcançar a felicidade plena. Agradecemos também, mestre, pela sua paciência amorosa conosco, que ainda caminhamos por estradas difíceis da nossa jornada evolutiva. Vamos visualizar uma luz muito intensa irradiando do alto, sendo derramada sobre cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, como uma chuvinha de bênçãos. Que essa luz possa se ampliar e expandir, atingindo também todos os nossos familiares, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, e que continue se expandindo e envolva cada um de nós nesse planeta querido que é a Terra. Pedimos, Jesus, que fluidifique nossas águas, saturando-as de energias salutares, provendo a cada um de nós o remedinho que a gente precisa. Agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos recebidas aqui hoje, que possamos refletir sobre todos os ensinamentos que aqui recebemos nessa noite. E que continuemos sempre estudando, aprendendo e vivendo o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.
Aqui.